Muito legal. Tema da nossa palavra de hoje, nosso bate-papo: diga não à ansiedade. E é muito por conta de tudo isso que a gente está vivendo, né? Quando eu estava assim, pensando o que nós íamos falar essa noite, eu pensei um pouco no Rio de Janeiro, nas coisas que estão acontecendo. Há poucos dias nós tivemos aí na praia 3 médicos assassinados, né? A gente, meu Deus, como é que isso aconteceu e tal. E aí, no meio daquele movimento, explodiu esse conflito lá no Oriente Médio. A gente está assim, e a nossa vida diária, as notícias vão chegando. Não sei se você percebe, mas parece que é uma coisa atrás da outra, não é verdade? A gente não tem tempo, não tem trégua para a gente respirar. Parece que a gente é engolido por uma série de informações que vão chegando, e a gente está dentro de uma bola de neve que está descendo uma ladeira, e a bola parece que vai crescendo, crescendo, crescendo. A gente dentro daquele turbilhão de notícias, de situações. E essas são situações que necessariamente não envolvem diretamente a gente. O conflito está acontecendo no Oriente Médio, está acontecendo na região da Ucrânia. Os médicos, embora aqui no nosso bairro não eram das nossas famílias, então, de alguma forma, embora a gente seja alcançado por essas notícias, é diferente. Não é a mesma coisa de ser alguém da sua casa. Mas a verdade é que cada um de nós temos situações que tendem a nos acelerar. Situações na família, situações no trabalho, situações na saúde, coisas às vezes que nós esperamos e que não acontecem, não se concretizam, e a gente é acelerado por isso. E a gente às vezes é tomado pelos nossos pensamentos, e a gente sai do lugar que Deus preparou para nós, que é um lugar de descanso. Deixa eu falar uma coisa para você: Deus preparou para mim, para você que me ouve pela internet, um lugar de descanso. Não um lugar acelerado, não um lugar onde você vive preocupado, não um lugar onde você vive atemorizado pelas circunstâncias, mas Deus preparou para cada um de nós um lugar de descanso. Você diz amém? É isso aí. A gente precisa ter esse entendimento. E talvez a gente vai falar hoje aqui de uma coisa que você já ouviu muito. Muitas pessoas falam, um trecho muito conhecido. Mas a minha proposta aqui não é falar nada de novo para vocês, é apenas lembrar algumas verdades da palavra, que já estão aqui 2000 anos. E que às vezes a gente lê e precisa ser lembrado, porque a gente às vezes esquece. O texto de Mateus, capítulo 6. Eu vou pedir perdão a vocês, eu não tenho a projeção, né? Se você tem Mateus capítulo 6 aí no seu smartphone ou na sua Bíblia, eu vou ler a partir do verso 25. E esse foi um discurso de Jesus, uma pregação de Jesus, um ensino de Jesus no monte. Jesus estava naquele sermão da montanha, e ele começa a pregar. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Jesus, ele está tratando ali, ensinando aquelas pessoas que estão em volta dele sobre diversos assuntos, naquele sermão da montanha que tanto a gente conhece, que a gente ouve falar. E Jesus, ele aborda, dentre esses muitos assuntos, um que eu vou falar com vocês aqui, que é justamente a questão da ansiedade. Por isso eu escolhi como tema, né? Diga não à ansiedade. Você pode escolher não viver ansioso ou não viver ansiosa. Você pode dizer amém? Às vezes a gente até acha que não, mas a gente vai trilhar um pouquinho na palavra e ver o que Jesus fala sobre esse assunto. Ele diz assim, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Você imagina Jesus olhando para aquelas pessoas, talvez sentado numa pedra assim, ou mesmo em pé, a galera sentada na relva, e Jesus vai falar assim para a galera: por isso vos digo, não andem ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é vez de vestir.
Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Jesus, ele tinha um ambiente. É o que ele tinha ali. Ele estava num campo, numa montanha. Talvez você possa ter uma imagem de alguém ali em cima de um morro, falando às pessoas, em volta aquele mato todo, né? Em cima as aves passando, e Jesus fala assim: olha, observem as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura, vocês não valem muito mais do que essas aves? Verso 27, qual de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado, uma medida de mais ou menos meio metro. Quer dizer, Jesus está falando o seguinte: a ansiedade não tem a capacidade de acrescentar meio metro na minha vida. Nem para mais, e eu tenho certeza que para menos. Jesus tem um propósito para cada um de nós. Ela pode desfocar a qualidade de vida que a gente tem. Ela pode fazer com que eu e você vivamos sem a qualidade de vida que Deus quer que nós vivamos. Mas a ansiedade, ela não tem a capacidade de resolver as coisas. E ele continua: e por que vocês andam ansiosos com aquilo que vocês vão vestir? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, Jesus falando, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como esses lírios. Ora, se Deus veste assim os lírios ou a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao forno, quanto mais a vocês, homens e mulheres de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe de tudo aquilo que vocês necessitam. E Jesus continua: buscai primeiro o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Verso 34, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu mal. Cara, como Jesus fala para a gente nesse trecho que foi falado para as pessoas há 2000 anos atrás. Na verdade, talvez os motivos de ansiedade daquelas pessoas, eu creio, eram esses motivos simples. O que eu vou comer? O que eu vou beber? O que eu vou vestir? Eles não tinham as preocupações do nosso dia a dia. A conta para pagar, o condomínio, levar a criança para a escola, a mensalidade do colégio, o plano de saúde. Eles não tinham nada disso. Eles tinham uma vida, Jesus falando para pessoas simples. E Jesus, ele alcança essas pessoas numa fala que vai de encontro à necessidade daqueles que eles viviam. Mas essa mesma dinâmica acontece nos nossos dias. Mudaram-se as necessidades, mas a palavra de Jesus é a mesma. Olha, você não precisa andar ansioso desse jeito. Olha, você não precisa andar ansiosa desse jeito. E às vezes não é fácil. Às vezes a cobrança é tão grande, desde criança, adolescentes, jovens, adultos, tantas cobranças que nos são impostas por uma dita sociedade que vai nos levar ao bem, e a gente acaba sofrendo com isso. E a gente vive ansioso, a gente vive se cobrando. E no final das contas a gente vive sem paz. Jesus, ele fala uma coisa para a gente aqui,
que me leva a crer, que me mostra que a ansiedade tem a ver com confiança. Eu falava com minha esposa no outro dia, ela está me assistindo agora, e meu sogro está lá em casa, e eu falava com minha esposa no outro dia, filha, ansiedade tem a ver com confiança. A gente precisa entregar as coisas ao Senhor. A dinâmica é essa. Quando nós não entregamos, ou quando nós não confiamos, ou quando nós não conseguimos confiar, porque a gente quer confiar. A questão é a gente conseguir, de fato, descansar. Todo mundo quer. A questão é essa. E Jesus, ele fala isso aqui, quando ele diz aqui no verso de número 30 desse versículo, desse trecho, ele diz assim, olha, cara, se Deus veste assim o lírio dos campos, e hoje eles existem e amanhã não, serão lançados ao fogo, quanto mais vocês, que são homens, mulheres. E Jesus, ele fala, homens de pequena fé. Quase que dizendo assim, vocês, cara, por que não confiam? Se Deus tem se mostrado tão eficaz, tão provedor, tão cuidadoso, tão bondoso, tão fiel, com a criação dele, com a natureza, com as aves, com as plantas, com os lírios, ainda mais com vocês. Por favor, não acreditem nisso, confiem. Jesus quase que fala isso. O apóstolo Pedro, ele vai falar para a gente, trazendo um antídoto, né? Dizendo para a gente quase que um caminho para a gente se livrar e dizer não à ansiedade. Quando o apóstolo Pedro chega na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 7, depois você anota aí, isso aí depois vai lá ver. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim, Pedro fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pedro vai trazer essa orientação para a igreja. E, na verdade, isso me faz e me abre um leque para uma outra percepção. A ansiedade faz parte da nossa vida. A ansiedade, não sei se a gente tem algum psicólogo aqui, mas se você é, de repente, dessa área, você sabe disso. A ansiedade, ela existe para proteger o ser humano, para fazer bem para você, para te manter num estado de alerta. Ela passa a ser nociva no momento que ela passa de um grau saudável, funcional, que foi criada para ser algo que vai te atormentar, e vai te desgastar, e não vai te deixar dormir, e vai te fazer ficar pensando. Mas Pedro, ele fala, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade. Quando Pedro diz isso, Pedro está, em outras palavras, dizendo o seguinte, cara, as ansiedades existem. Elas estão aí. Elas estão conosco. É certo que você não ficará isento desse tipo de coisa, desse tipo de sentimento. Você é salvo em Jesus. Mas a nossa vida cristã é uma luta, onde a gente vai vencendo. A gente vai vencendo, a gente vai crescendo em fé, a gente vai progredindo em Deus, a gente vai amadurecendo. E a gente amadurece em confiança também. E a gente lança sobre ele as nossas ansiedades. Quer dizer, a Bíblia não diz para mim e para você em nenhum momento que eu aceitei Jesus e agora minha vida vai ser. Nenhum momento. Ela não diz na teoria, no que está escrito, e nem na experiência da vida dos apóstolos e discípulos. Se você pega a vida desses caras, vou dizer para você assim, no bom sentido, né? Os caras roeram osso, tiveram uma vida corrida, uma vida conturbada, ninguém teve vida fácil, ninguém teve vida mole. Foram perseguidos, né? Foram presos, foram maltratados. Algumas vezes passaram necessidades. Paulo vai dizer o seguinte, ele não falou isso?
Cara, eu sei ter pouco, sei ter muito. Cara, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Talvez o apóstolo Paulo tivesse aprendido a lançar sobre Jesus as suas ansiedades. Paulo era um cara normal. Paulo era um homem como eu e você, o apóstolo Pedro, o apóstolo João e todos os outros apóstolos. Então a gente passa por essas coisas. E a Bíblia me dá um caminho. Qual o caminho? Eu vou lançar sobre Jesus. Ela virá? Sim, virá. O que eu faço com ela? Lanço sobre Jesus. Lanço sobre Ele. Nesse entendimento que o próprio Jesus vem e fala para a gente, olha, não andem ansiosos. Vocês são muito mais importantes do que todas essas coisas que Deus está sendo excelente em cuidar. Se Ele é assim com toda a sua criação, ainda mais com vocês, que são a primícia, a primazia, o de mais importante da criação. Sabe que a Bíblia diz, eu não sei se você já parou para pensar nisso, Deus criou todas as coisas. Nos 5 primeiros dias Deus foi criando. Criou Deus, criou Deus, criou Deus. O homem não foi criado. O homem foi formado. Se você olhar a tua Bíblia, você vai assim, formou o homem no 6º dia. E diferentemente de toda a criação que acontece com uma palavra, na formação do homem, Deus lança sobre esse homem o seu próprio espírito. Perceba que você está lá na frente, você está acima, você tem muito mais valor. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque se Deus é tão bondoso, fiel, cuidadoso, generoso, Ele vai cuidando, Ele vai abraçando com as aves, com os lírios, quanto mais conosco, comigo e com você. Foi por nós que Deus entregou o seu próprio Filho Jesus. Foi por você que me ouve pela internet. Foi em seu favor, foi por sua causa. Deus pensou em você, Deus pensou em nós. Portanto, guarde-se da ansiedade. Diga não à ansiedade. Na terça-feira eu estava conversando com uma jovem aqui da Nova College e ela estava me falando algumas coisas. Eu falei, meu Deus, quanta coisa está acontecendo com essa jovem. Eu chamei uma outra jovem da idade para me ajudar, para abençoar. E ela dizia, pastor, Deus se esqueceu de mim. Meu relacionamento deu ruim. Meu emprego deu ruim também. Cara, eu estou sentindo Deus distante. Ela falou, eu estou sentindo que eu nem consigo sentir a presença de Deus. Ela falou comigo, abrindo o coração. E eu falei assim, olha, eu entendo você. Eu também já tive lutas, também já tive problemas, também já perdi coisas importantíssimas na minha vida, também já tive projetos que não foram à frente. Mas eu lembrei a ela uma coisa, cara, Deus não esqueceu de você. Às vezes a gente fica tão focado em determinado ponto que a gente não consegue perceber, cara, que Deus está ali do nosso lado, com o braço aberto, que Jesus está ali dizendo, cara, vem para cá, deixa eu ajudar você, vinde a mim, você que está cansado, você que está entristecido, você que está ansioso. A gente às vezes foca tanto em determinada situação que a gente se perde no caminho e a gente para de entender ou deixa de entender, ou parece que de fato as palavras daquela menina é uma realidade. Cara, Deus se esqueceu. E eu quero dizer para você, querido, querida, nessa noite, você que me ouve, Deus não se esqueceu de você. O Senhor é contigo, Ele te ama, Ele tem um plano e um propósito perfeito na tua vida. A vontade de Deus para a sua vida é boa, perfeita e agradável. Você diz amém? A gente precisa aprender a confiar. Nós não somos guiados pelas circunstâncias. As circunstâncias
estão aí. Mas nós somos guiados pela palavra de Deus. Deixa eu finalizar com um trecho de Paulo. Eu vou ler com vocês, carta de Paulo, Filipenses, capítulo 4. E ele vai trazer para a gente um trecho nessa temática, né? Filipenses, capítulo 4, versículo 6. O apóstolo Paulo vai dizer para a gente, quer dizer, Jesus, ele fala para a gente sobre esse assunto. Depois Pedro vai falar, lancem sobre ele todas as vossas ansiedades. Agora o apóstolo Paulo falando, Filipenses 4, 6, ele vai dizer, não andem ansiosos com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, as vossas necessidades, pela oração e súplica com ações de graças. E aí ele dá uma consequência disso. Versículo 6, eu vou repetir para você, não andem ansiosos, mas em todas as circunstâncias que tentarem afligir o coraçãozinho de vocês, passe para Deus, através da oração, da súplica. E quando você passa ao Senhor, quando você lança ao Senhor, pela oração e pela súplica, capítulo 4, versículo 7, o que acontece? E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração. Quando a Bíblia fala, sobretudo, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso é uma fala de Salomão. Desde o Antigo Testamento, já existe uma preocupação da palavra em falar, preserva o teu coração, preserva o teu coração. E a ansiedade é coisa que detona o nosso coração, faz com que a gente sofra. E eu quero nessa noite dizer para você que o Senhor é contigo. Eu quero dizer nessa noite para você que é a noite de você lançar sobre Ele a sua ansiedade. Eu não preciso saber da sua ansiedade, em que áreas ela é, em que área ela acontece, mas eu quero dizer para você que hoje é dia de você lançar sobre Ele a sua ansiedade. A Bíblia diz que quando nós oramos conforme a palavra, cara, é certo que nós seremos atingidos, a nossa resposta chegará, nós seremos abençoados, nós seremos alcançados pelo favor de Deus, porque nós oramos conforme aquilo que Jesus prometeu. Talvez não seja fácil, talvez não tenha sido fácil para você que me ouve pela internet, passar por algumas situações que você possa estar passando. De repente você fala assim, pastor, eu estou bem. Amém, eu digo, glória a Deus pela tua vida, Deus abençoe. Mas de repente você vai falar para a gente assim, pastor, eu não estou bem. Pastor, eu preciso lançar sobre Ele. Eu preciso confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Eu preciso confiar que a minha vida está na mão dEle. Eu preciso confiar que assim como Ele cuida das aves dos céus e dos lírios dos campos, também Ele vai cuidar de mim. Eu preciso confiar. Eu quero fazer uma oração contigo, queridos. E como a gente sempre tem feito nesse culto, esse culto tem sido um culto que nós ministramos uma palavra, que nós oramos em cima dessa palavra. E não vai ser diferente nesse culto. Esse culto é um culto que a gente tem ministrado e oramos em cima daquilo que foi ministrado. O Senhor fala aos nossos corações, a gente recebe a palavra e a gente recebe essa ministração. E eu quero abrir uma janela para você, dizendo o seguinte: primeiro, você está em família, você está em casa, você está entre irmãos. Segundo, que você não precisa por isso ter vergonha de nada. Você não precisa se preocupar com quem está do teu lado, com quem está à tua direita, com quem está à tua esquerda, com quem está à tua frente.
Teu negócio é com Jesus. Você vai lançar sobre Jesus. E Ele cuidará de você. Você crê nisso? Eu quero te dar essa janela de oportunidade. Eu quero orar por você. Se você diz, pastor, eu quero receber essa oração, a gente vai estar orando por você também, que assiste em casa. Essa oração alcança você de igual modo, alcança a cada um de nós aqui. Eu quero convidar você, se é o seu caso, vem aqui na frente, a gente vai orar por você. Amém. Glória a Deus, Luiz. É isso aí. É isso aí. Pastor Ronaldo, você me ajuda aqui, pastor, por favor. Amém. Vamos para o meio aqui, galera. Amém. Amém. Vem para cá, chega perto aqui. Isso. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente vai impor as mãos sobre vocês. Não necessariamente há uma necessidade da gente fazer isso, porque o Espírito que está sobre nós, sobre o pastor, também está sobre você. Vou pedir, Leandro, me ajuda aqui, Leandro. Abençoa aqui, pastor Leandro. Você que tem sido um líder na Nova, você que é aluno do college, se você puder abraçar aqui alguém aqui, sabe, abraçar e orar, para a gente orar juntos. Tenho certeza que Deus vai estar tomando conta desse momento que a gente está junto aqui. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar, ó Deus, pela vida de cada um desses queridos que hoje estão vindo aqui à frente, dizendo, Senhor, eu lanço sobre Ti a minha ansiedade. Senhor, eu lanço sobre Ti aquilo que tens tirado e roubado a minha paz. Eu lanço sobre Ti aquilo que tem gerado agitação no meu coração. Eu lanço sobre Ti aquilo que tem desafiado a minha fé. E nós queremos lançar sobre o Senhor, porque o Senhor é aquele que pode todas as coisas. Nós cremos no Deus do impossível, nós cremos no Deus que faz a diferença, nós cremos no Deus que traz o sobrenatural, que concretiza as promessas nas nossas vidas. E assim nós te pedimos, ó Deus, que cada pessoa, ó Deus, que diz hoje, eu estou dentro dessa oração, eu estou envolvido nesse processo, que cada uma dessas pessoas sejam alcançadas pela Tua paz. Senhor, não é difícil, não é fácil, aliás, é até difícil a gente abrir mão de algo que parece que a gente tenta lançar sobre si e tomamos de volta, e muitas vezes acontece isso, mas nós dizemos, Deus, em nome de Jesus, nós queremos lançar sobre Ti, e como o apóstolo Paulo fala, orando com súplicas, com ações de graça, já vendo, ó Deus, a resposta, já vendo a solução do problema, nós Te agradecemos, porque nós entendemos que no Senhor nós temos a certeza da oração respondida. E, ó Deus, nós queremos, por conta de tudo isso, nos apropriar da Tua promessa que diz que a paz do Senhor Jesus, aquela que excede as circunstâncias, a razão, ao entendimento, essa guardará e habitará no nosso coração. Nós queremos sair daqui com paz, queremos sair daqui cheios da Tua paz. Nós dizemos que toda pessoa que entrou aqui oprimida com pensamentos, ó Deus, pensamentos de morte, pensamentos, ó Deus, de falência, ó Deus, que sairá daqui com os pensamentos de Deus, ó Deus, com os pensamentos na Tua boa, perfeita e agradável vontade. Nós, ó Deus, Te agradecemos pelo Teu Espírito em nós, sobre nós e entre nós aqui, operando maravilhas, em nome do Senhor Jesus. Que você diga amém e amém. Vamos